Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Daniel. É um prazer estar aqui na Web TV São Caetano. Cumprimento a você, a toda a equipe aqui da TV, inclusive em nome do diretor Gustavo Baena. É um prazer conhecer aqui esse projeto e estar aqui na cidade de São Caetano também. A gente ouve muito, ou existem muitos relatos, de crianças que sofrem agressões dos pais. Em situações como essas, quais são as consequências, quais são os procedimentos a serem adotados em circunstâncias como essas? Então, Daniel, tem tudo a ver até com a proposta do programa, que chama Dias Melhores. Então, nós só teremos dias melhores quando nós tratarmos adequadamente as crianças e adolescentes do país. Hoje em dia, nós temos uma média de 400 denúncias de abusos e violência contra crianças e adolescentes, que chegam ao número 100, o Disque 100. Isso são casos que são encaminhados diariamente para os conselhos tutelares, para as delegacias da infância e juventude e também para as promotorias, para serem então apuradas essas denúncias. Em 2012 foram mais de 130 mil casos que foram encaminhados para apuração. E isso só tem aumentado dia a dia. O próprio número 181, que vincula as polícias de São Paulo, o Disque Denúncia, também hoje no ranking de situações que são mais denunciadas, nós temos a violência contra crianças e adolescentes em terceiro lugar. Então é importante que a sociedade está mais alerta para essas situações. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é um dever de todos prevenir qualquer forma de violência, crueldade, opressão contra crianças e adolescentes. Então é fundamental que a sociedade sempre possa estar denunciando. Inclusive, muitas vezes os vizinhos acabam tendo uma certa conivência diante de situações de violência. Isso não é aceitável. É isso que eu ia abordar agora, doutor. Em regra, eu sei que, aliás, em geral, de um modo geral, eu sei que não existe uma regra, mas quem são as pessoas que denunciam esse tipo de agressão aos menores? Porque eu também acredito que escolas encaminham situações parecidas. De uma forma geral, quais o propulsor dessa questão? Quem é que faz a denúncia? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele inclusive prevê a obrigação dos profissionais da saúde e da educação. Qualquer suspeita de maus tratos, eles têm que denunciar, sob pena inclusive de responderem pela omissão nessas situações com pagamento de multas administrativas. Atualmente, a maioria das denúncias, elas surgem a partir das escolas, a partir dos serviços de saúde, mas também casos em que vizinhos ouvem as crianças gritando, chorando, sofrendo no dia a dia, ou presenciam crianças que estão sendo vítimas de negligência, por exemplo, os pais que vão trabalhar ou vão para festas e deixam seus filhos pequenos abandonados em casa, sujeitos a acidentes no ambiente doméstico. Isso pode configurar até o crime de maus tratos. Inclusive também as pessoas que conhecem uma criança que esteja sofrendo, que seja vítima de abuso e não faz nada, pode responder por omissão de socorro, que inclusive pode gerar detenção, o que a maioria das pessoas na sociedade não sabem. Até quando nós paramos num farol e se nós vemos uma criança em situação de abandono, pedindo, expostas à chuva, ao sol, é uma situação em que ela está precisando de um socorro e qualquer pessoa poderia até ser punida pela omissão de socorro diante dessas situações. Então isso é importante para alertar a sociedade. E as denúncias podem ser, inclusive, anônimas. Esse número 100, que funciona em tempo integral, ele vai para uma central em Brasília, mas é totalmente gratuito. E essa central aciona os conselhos tutelares e as polícias para que os casos sejam apurados e preserva o anonimato do denunciante. Entendi. E, doutora, a gente tem uma pergunta de um internauta, é o Marcelo Persiani, que inclusive foi nosso entrevistado aqui. Um abraço, Marcelo. Ele pergunta o seguinte: o ECA acaba prejudicando na educação das crianças ou é uma forma de preservar? Ele só pergunta isso, se é uma forma de... se acaba prejudicando na educação das crianças. Boa noite ao Marcelo, é importante a pergunta para a gente esclarecer. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não traz só direitos.
Na verdade, toda lei que tem direitos, ela tem deveres também. Não existe direito sem deveres. É inerente à existência dos direitos e deveres. Quem tem o direito à vida tem que respeitar a vida do outro. Quem tem direito à liberdade tem que respeitar a liberdade do outro. Então a criança ela tem também o dever de respeitar a vida dos adultos, a liberdade, a integridade, a vida das crianças com quem ela convive na escola, no condomínio onde mora, seja onde for, esses direitos e deveres devem caminhar junto. Isso não tem prejudicado a educação das crianças. O que o Estatuto não permite, a legislação hoje, e nem os órgãos que atuam na área da infância, são castigos físicos imoderados, tortura, maus tratos, igual nós tínhamos no passado, as pessoas relatando situações extremamente graves, que apanhavam com vara de marmelo, que apanhavam com chicote, com sapatada na cabeça. Hoje em dia não se admite mais esse tipo de procedimento e isso pode ser alvo de denúncia por lesões corporais, por maus tratos. E as pessoas, os pais podem responder, ou professores, todos que tiverem, de alguma forma, contribuído com a violência, responderão pelos seus atos. Ou até com a omissão também, A omissão também, né? A lei também estabelece o próprio crime de omissão de socorro, os pais que não cumprem com seus deveres do poder familiar. O Estatuto estabelece o poder familiar, é o dever de educar, de cuidar, de proteger, de amparar. Quando os pais não cuidam adequadamente, o filho pode até ser afastado do convívio com esses pais, até ir para uma instituição de acolhimento ou ir morar com os avós, com os tios, porque aqueles pais não estão tratando adequadamente aquela criança. Entendi. Doutor, tem mais uma pergunta, é da Nilza de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: quais as principais formas de violência contra a criança hoje em dia, atualmente? Quais as principais formas de agressão, doutor? Importante a pergunta da Nilza e a gente vê aí essas várias participações que vocês têm aí, uma audiência e pessoas que estão interessadas em tratar desses temas, né? Então, as principais formas de violência. Na verdade, a principal do ranking é a negligência. São situações em que falta alimentação para a criança, ou a criança é deixada sozinha em casa, cuidando dos irmãos mais novos, trabalhando dentro de casa. E às vezes isso acontece por falta, por exemplo, de vaga em escola, de vaga em creche. E daí não é culpa só da família. É culpa do poder público, que também tem que garantir o acesso à creche, o acesso à educação em tempo integral. Então, as responsabilidades também, nós não podemos só sacrificar os pais, né? Nós precisamos de toda uma rede educacional, de saúde e de proteção social que evite as situações de negligência, né? De omissão com relação aos deveres que os pais têm sobre os seus filhos. Mas, além da negligência, nós temos também a violência psicológica, que é a pressão, né, os gritos, as ameaças de morte contra as crianças, depois as violências físicas, que muitas geram lesões corporais, ou até casos de tortura, né? Por exemplo, crianças que têm unhas arrancadas, crianças que são queimadas dentro das suas casas. Então, são situações de tortura também que os pais podem vir a responder criminalmente por esses atos. E os maus tratos, então, são as práticas mais comuns entre as denúncias recebidas no Disque 100 e também no Sistema de Informações de Proteção à Infância e Adolescência, que é um sistema que interliga os vários conselhos tutelares do Brasil. E um dos dados desse sistema, que tem informações de 99 até agora, que de mais de 1 milhão de denúncias que os conselhos tutelares atuaram, os pais, as mães, padrastos e madrastas foram responsáveis por 40% das situações de violência contra crianças e adolescentes. Então mostra que a pessoa que deveria proteger, muitas vezes acaba sendo o principal responsável pelas agressões contra as crianças. Entendi. Doutor, tem mais uma... Agora não é uma pergunta, é um comentário, uma opinião de uma internauta. De um internauta. É o Carlos de São Caetano. Ele diz o seguinte: o ECA garante os direitos
mas é preciso mais rigor contra os menores infratores. Os menores também cometem crimes, doutor. Existem punições rigorosas ou até uma forma de ressocialização desses menores, ou o ECA só atribui direitos a ele? Muitas vezes existe uma incompreensão com relação a esse tema. Na verdade, no Brasil, a partir dos 12 anos, o adolescente responde sim pelos seus atos. Ele pode, inclusive, ser privado da sua liberdade e ele vai para uma unidade de internação, no caso de São Paulo, da Fundação Casa. Nós temos 20 mil adolescentes hoje privados de liberdade no Brasil, 9 mil aqui no estado de São Paulo, quase metade de todos que estão cumprindo internação estão aqui em São Paulo. E temos outras medidas socioeducativas, como a semi-liberdade, que o adolescente de dia vai estudar e vai trabalhar, à noite ele vai para a unidade de internação. Ou a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. Ele semanalmente vai comparecer para receber orientações e também ser matriculado em escola, em cursos profissionalizantes, ser incluídos em programas de trabalho e sociais. No caso da prestação de serviço à comunidade, ele presta serviço em escolas, em postos de saúde. Então ele vai ter, de alguma forma, ele vai ser punido e vai ter que reparar aquele dano que ele cometeu. E, doutor, em uma situação mais grave, vamos supor um homicídio ou um latrocínio, qual a punição? Porque se não, a questão da redução da maioridade penal ou não, qual a punição para um adolescente de 17 anos, por exemplo, que comete um homicídio? Então, o Estatuto prevê que a internação só pode ser aplicada em crimes com violência ou grave ameaça. O homicídio certamente é um crime com violência. Então, nesse caso, cabe a internação, a privação de liberdade. O que tem se revisado hoje é se ainda é cabível o prazo de 3 anos. Então, existe um processo no Congresso Nacional, no próprio Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, para revisar se ainda hoje, e sempre com a pergunta, será que 3 anos são suficientes para ressocializar aquele jovem diante de todo um passado de envolvimento com a criminalidade e a violência? Então, nesse sentido, essa revisão eu sou favorável. Agora, aqueles que acham que colocar num presídio comum um adolescente vai resolver o problema da violência, eu tenho certeza absoluta que não. Para que vai tirar um adolescente que hoje está numa unidade da Fundação Casa, onde a reincidência é de 13% e onde eles são divididos conforme a idade, gravidade do crime, tamanho físico, e tem cultura, esportes, escola, assistentes sociais, psicólogo, para colocar num centro de detenção provisória, como nós temos aqui do lado em Santo André, com 600 vagas, 2.500 presos. E o sistema dominado por facções criminosas. Então isso não vai recuperar esses adolescentes. Não é a melhor forma de querer diminuir a violência. Só vai aumentar muito mais a reincidência e a violência, porque o sistema carcerário no Brasil tem uma reincidência de 70%. Então quase não recupera a grande parte daqueles que saem dos presídios. Então nós precisamos até pensar em ampliar o tempo de internação, se for o caso, mas jamais querer colocar em presídios comuns, entendendo que isso vai diminuir os índices de violência. Então, doutor, o senhor quer dizer que a qualidade dos órgãos de internação dos menores é muito melhor do que os presídios onde os maiores atualmente ficam, né? Os presídios em si. Então a qualidade da localidade onde os menores ficam é muito melhor. É melhor, mas é claro que tem muitos problemas. Recentemente o próprio programa Fantástico da TV Globo mostrou imagens, né, de agressões, de tortura, praticada por funcionários da Fundação Casa contra os internos. Então isso mostra, claro, que existem muitas irregularidades nessas unidades. Várias rebeliões foram presenciadas nos últimos meses na própria Fundação Casa, fugas em massa também. Certo. Problemas realmente existem, mas muito menores que o sistema carcerário, que está completamente superlotado. No Brasil nós temos 300 mil vagas, onde estão 550 mil presos. Em São Paulo são 100 mil vagas para 210 mil presos.
Então nós temos uma superlotação, a falta de perspectivas de estudo, de trabalho, de ressocialização dessas pessoas. Por isso nós precisamos melhorar o atendimento que é dado aos adolescentes infratores que cumprem medidas socioeducativas, seja na internação ou no meio aberto através dos programas das prefeituras de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Interessante. Doutor, a gente vai a um rápido intervalo agora. Você, internauta, continue participando com a gente, mandando perguntas. Muitas perguntas estão chegando aqui. Depois a gente faz um agradecimento geral aí, agradece as pessoas que nos encaminharam as perguntas e mandem também pautas para próximos programas. Vamos lá, um rápido intervalo. Presentes especiais para todos os gostos e com preços acessíveis é na Santa Vaidade. Além de kits prontos para presentear homens, mulheres, adolescentes e crianças, você pode personalizar uma linda cesta com os produtos que quiser. Parcelamento no cartão em até 4 vezes. Convênio com a Aresme. Perfumes nacionais e importados é na Santa Vaidade. Rua Manuel Coelho, 346, Centro, São Caetano. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Recebemos muitas perguntas, muitos abraços dos internautas. E aqui eu vou mandar uma mensagem também para o pessoal. Quem mandou a mensagem foi Márcia Lima, Simone Cadengue, Karina Silva, Rodrigo Lanos, Giba Anselmo, Maria Bueno, Léo Jaime, Ellen Alvejan, Isaías Caetano. Obrigado por participar, continue conosco. E o papo aqui é bem interessante com o doutor Ariel de Castro Alves. Doutor, retornando no assunto, eu queria saber, assim, existem os pais, às vezes praticam atos contra os menores e de uma certa forma são punidos por isso. Quais os tipos de punição para os pais que agridem seus filhos ou que praticam algum ato contra esse menor? Tem vários tipos de punição, desde aqueles casos em que os pais não cumprem com o seu poder do dever familiar, eles não cuidam, não protegem, não amparam, não alimentam seus filhos. Então esses pais podem até perder o poder familiar, né? A criança pode ser afastada do convívio com esses pais, ou pode ser suspensa a convivência entre eles, quando a criança vai conviver com o tio, com a avó, ou até num abrigo, numa instituição de acolhimento, que são os casos mais excepcionais, os casos mais graves de práticas reiteradas de negligência, de violência, de maus tratos. Ou tem as punições também criminais, né, com base no crime de maus tratos do Código Penal, que pode chegar até a detenção dos pais, no caso da omissão de socorro, no caso do abandono de incapaz, o abandono intelectual, quando não se garante adequadamente que a criança tem acesso à educação. O abandono de incapaz é quando a criança é abandonada, por exemplo, dentro de casa ou na rua, e ela não pode se proteger diante daquela situação de abandono. Então essas situações podem gerar até a detenção desses pais. Então é claro que nesses casos vai ter toda uma análise também pelas varas da infância e da juventude, para verificar inclusive se aqueles pais precisam de apoio. Sim. O Estatuto também prevê, no seu artigo 129, as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, que é a inclusão em programas sociais, como o Bolsa Família, em programas que orientem esses pais, até porque tem pais que precisam ser educados para que consigam educar adequadamente os seus filhos, né? Outros precisam de atendimento na questão de drogas, de envolvimento com drogas, dependência, de alcoolismo. Então, cada situação, a equipe multidisciplinar da Vara da Infância e Juventude vai analisar
para que eles sejam encaminhados para programas sociais mais adequados, assim como os conselhos tutelares também fazem esses encaminhamentos, providenciam essas medidas pertinentes aos pais e as medidas de proteção às crianças e adolescentes. E, doutor, existe a possibilidade de uma perda definitiva do poder familiar e, posteriormente, até ser encaminhado para uma adoção essa criança? Isso é uma prática, aliás, legalmente existe essa previsão? Sim, em casos, por exemplo, de pais extremamente negligentes, não querem cuidar da criança de jeito nenhum, já se tentou de várias formas que eles fossem mais competentes nas suas atribuições, né? A criança já foi para o abrigo, voltou a conviver com a família, os pais continuaram sendo negligentes, daí ocorre uma ruptura, né? A criança é levada de volta para o abrigo e depois não vai conviver mais com os pais. Daí pode ter a perda do poder familiar e a partir dessa perda do poder familiar a criança pode ser adotada. Hoje no Brasil nós temos 45 mil crianças vivendo em 2.500 abrigos, né, em casas, instituições que cuidam dessas crianças que estão em situação de abandono, de negligência, foram vítimas de violência, geralmente no ambiente doméstico e por isso tiveram que ser separadas, né, dos seus pais e estão vivendo nessas instituições. E temos as pessoas que querem adotar. Nós temos 6 mil pessoas que querem adotar crianças, casais ou pessoas individualmente. E temos, na verdade, são 26 mil pessoas que querem adotar e 6 mil crianças que querem ser adotadas. Então nós vemos aí que de 45 mil crianças em abrigos, só 6 mil podem ser adotadas. Por quê? É só nesses casos que ocorreu a perda definitiva do poder familiar. Então, acabou o vínculo com a família de origem, com a família natural. Sim. Daí ela pode ter uma família substituta, pode ser adotada. O grande problema da adoção no Brasil, que gera uma morosidade muito grande, é que as pessoas querem adotar crianças de até 3 anos de idade, brancas e meninas, e sem os irmãos. E a lei prevê que não pode se separar os irmãos, a maioria das crianças que estão em abrigos, ela tem outros irmãos, elas são muitas vezes negras e tem mais de 4, 5, 6 anos de idade. Então isso gera uma grande dificuldade também nas adoções do país, além dos processos bastante burocráticos e da falta de estrutura das varas da infância e juventude. E doutor, uma curiosidade, essas crianças adotadas, é possível que ela tenha contato com a família de origem por opção própria? Então o menor ele foi adotado, ele atingiu uma certa idade e já tem um discernimento, uma condição melhor de avaliar as questões, ou o que passou, ou a vida dele em si. Existe a possibilidade de um contato com a família de origem? É uma pergunta muito importante essa, porque antes de 2009 a lei não previa isso. Hoje a lei 12.010 de 2009 ela prevê que a criança, o adolescente, né, depois da fase de criança, a criança é do 0 aos 12, a partir da adolescência ele tem o direito de conhecer, se ele quiser, a família de origem. Então, é um direito que essa criança, quando chega na adolescência, tem, é esse de conhecer da onde ela veio, né, aquela curiosidade. Sim. Isso é importante que ocorra, mas é claro que precisa de um acompanhamento psicológico, exatamente para não ter grandes traumas nessa nova convivência que vai ter com a sua família natural. Importante. Temos uma pergunta da Neide Romagnoli, de São Paulo. Ela pergunta o seguinte: quando se descobre que o menor foi vítima de violência e é difícil de ele ser adotado? Aliás, ele foi vítima e nessa situação é mais difícil dele ser adotado se a família que vai adotar sabe, olha, essa criança ela foi vítima de uma agressão dos pais ou alguma coisa nesse sentido. Quem vai adotar olha com restrição? É claro que toda criança que está num abrigo ela tem um prontuário, né? Ela tem todo um histórico do que Sim. aconteceu com ela. Alguns adotantes, que são os interessados em adotar, eles perguntam e querem saber desse histórico.
Mas muitos também não têm, é revelado? não têm esse questionamento. Esse histórico Muitas vezes é revelado, porque tem várias reuniões que esses interessados em adotar fazem com a equipe técnica dos abrigos e com a equipe técnica da Vara da Infância e Juventude. Então, muitas vezes as pessoas, até para não ter surpresas no futuro, elas querem conhecer o histórico, né? O temor sempre das famílias é que a criança venha a crescer e seja uma pessoa rebelde, revoltada, agressiva. A questão da violência, em algumas situações, pode até influenciar, porque nós temos que lembrar que quem é vítima de violência, possivelmente possa se tornar uma pessoa violenta, até porque quem é criado num contexto de violência, é muito mais possível que essa pessoa também acabe praticando violência. Até as pesquisas que são feitas com os agressores de crianças, elas mostram que essas pessoas no passado foram também agredidas, foram violentadas sexualmente e depois elas reproduziram aquilo que elas aprenderam durante a infância. Por isso a necessidade de um trabalho, de um acompanhamento psicológico, né? Eu acho que não só da criança, mas também dos pais, acho que isso é muito importante. Não basta só a criança ser tratada, mas os pais também têm que saber conduzir aquela situação. Esse é o meu ponto de vista. Doutor... Inclusive, Daniel, a lei de adoção, ela prevê um estágio de convivência, né? Então, a criança, quando é adotada, existe um período lá de 6 meses ou até 1 ano, em que a Vara da Infância vai continuar acompanhando aquele casal e eles vão ter que estar indo em programas sociais, em programas de apoio psicológico também, para ter todo um acompanhamento, como é que está sendo aquela convivência inicial entre o adotante e o adotado, para não ter grandes problemas. Doutor, mais uma pergunta de um internauta, é o Roberto de São Caetano. Ele pergunta o seguinte: falta diálogo e interesse na vida dos filhos para evitarmos mais casos de violência? Então, falta diálogo dos pais com os filhos em si? Certamente, no mundo de hoje, né, extremamente computadorizado, né, às vezes as pessoas passam o dia trocando torpedos, né? As pessoas não têm mais uma relação pessoal, Sim, né? Verdade. E muitas vezes as crianças, mesmo nas classes mais altas, elas também estão abandonadas. O abandono não ocorre só na situação de pobreza, quando muitas vezes, até por necessidade, os pais têm que sair para trabalhar e deixam suas crianças em casa sozinhas. As famílias de classe mais alta, até os pais saem para trabalhar, deixam com uma babá, deixam com alguém que toma conta da casa e muitas vezes não tem um convívio com esses filhos. Esses filhos ficam o dia inteiro na internet ou sendo educados pelos seus colegas ou na escola. Então, no mundo de hoje, essa falta de interação na família, de convivência mais próxima, de diálogo, ela acaba também gerando situações com mais gravidade, né? Como nós vimos aí, crimes de grande repercussão nos últimos tempos, envolvendo famílias inteiras que foram trucidadas, né? O caso é da família Pesseguini, do casal de policiais que foram mortos pelo próprio filho de 13 anos, e ninguém nunca desconfiou, né, dos comportamentos desse menino, que foi treinado em estande de tiro, que só participava, que estava sempre com filmes e com vídeos, né, games de violência. Então ele acabou confundindo a ficção com a realidade e cometeu aqueles crimes que ele possivelmente cometia no game, ele foi lá e cometeu aquilo na realidade. Então são casos assim que chocam toda a sociedade, né? E que mostram que as famílias precisam de um apoio maior e as pessoas precisam de uma convivência e de um diálogo mais frequente. E doutor, o senhor tocou num assunto que as pessoas, os internautas, a produção está me informando aqui que os internautas estavam pedindo realmente para a gente abordar esse, por exemplo, o assunto do Marcelo Pesseguini. No seu ponto de vista, eu sei que o senhor está de fora, o acompanhamento foi mais pela mídia. É possível, pela condição social, pelo que vivenciou essa criança, pelo que a gente ouviu de uma forma geral, é possível que ele tenha mesmo cometido esse crime? Ou foi uma ficção, o delegado jogou uma questão e a partir dali criou uma polêmica em cima do caso? É uma opinião pessoal, doutor, não é nada...
As investigações policiais e os próprios laudos até agora concluíram que ele teria matado, né? Então, nós temos que também levar em conta um trabalho que a polícia fez com dedicação, com grande número de profissionais, com pessoas sérias à frente. Temos que acreditar nesse trabalho que foi realizado. Existem também outras versões, né, de que a mãe dele teria denunciado policiais que participavam de atos Sim. criminosos, de explosão de caixas eletrônicos, etc. Agora, a versão que se tem, é claro que a sociedade, ainda mais por envolver uma criança branca de olho azul, a sociedade acabou achando que ele jamais seria capaz de cometer Sim. um crime tão bárbaro. Possivelmente, se fosse uma criança negra, como existe um racismo grande na sociedade, as pessoas já teriam concluído, não, deve ter sido ele mesmo que cometeu. Sim. Nesse caso, gerou uma interrogação. Então, é claro que choca toda a sociedade, mas é muito possível que tenha sido ele. Porque ser criado em contexto de violência não é a criança só que vive numa favela onde os pais se agridem mutuamente ou convive com o tráfico de drogas na porta de casa. Sim. Isso é conviver também num contexto de violência. Mas se você também tem pais, que o pai trabalha no esquadrão como a Rota, né, que é um time da polícia, né, um grupo da polícia especializado em grandes confrontos. Sim. Se todo dia ele chega e detalha como é que ele matou o suposto criminoso, de que forma, quantos tiros deu, então isso também vai formando uma personalidade na criança, desde cedo levando em estandes de tiro para treinar aquela criança a atirar. E sempre comprando games de luta, de guerra, de violência, de tiroteio. Então, acho que isso tudo também pode colabora. Mas Sim. é claro que tem também questões psiquiátricas inerentes a cada pessoa, né? Psicopatias. Então, as próprias conclusões do psiquiatra Guido Palomba, que fez o estudo do caso, mostram que ele confundia a ficção e a própria realidade. Ele praticou o que ele estava praticando antes só na ficção, praticou na realidade. E depois, diante das consequências daquela situação, quando se chocou com os pais e os familiares mortos, ele foi lá e também se matou. E doutor, a gente está chegando, já está se aproximando do fim, mas uma pergunta que eu gostaria de fazer é um pouco polêmica, se o senhor entender que não seria oportuno responder, não tem problema. Mas se por um acaso, tá, é uma suposição, se essa criança não tivesse se matado, a gente falou um pouquinho da punição dos menores e tudo mais. Será que estaria de bom tamanho a punição com base na legislação atual? Possivelmente, por ser uma criança de 13 anos de idade, ser filhos de policiais, talvez nem teria tanto essa discussão sobre maioridade penal. Sim. Ou não, né? O caso aconteceu, ele acabou se suicidando, essa discussão nem foi colocada, né? Geralmente também tem um viés um pouco seletista quando se trata desse tema, né? Quando nós vemos também com frequência adolescentes de classe alta atropelando pessoas, pegando o carro do pai, matando pessoas, em várias situações não se discute tanto a maioridade penal. Quando teve o caso do Índio Galdino, tinha adolescentes também envolvidos, mataram, queimaram o Índio Galdino, acharam que era um morador de rua, isso deu direito para eles ir lá e queimar Sim. de forma cruel o índio. Então, nesse caso, nem se discutiu tanto essa questão da maioridade. Os crimes assim mais graves, eles não são a maioria daqueles cometidos por adolescentes. A própria Fundação Casa tem um índice de 9.000 internos e os que cometeram latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e homicídio qualificado, eles configuram 1,5% do total. A maioria dos crimes de adolescentes não são os crimes de extrema gravidade. Até por isso que hoje se discute não só a maioridade, até porque a questão da maioridade ela vai se deixar de lado porque existe uma questão constitucional a ser superada. Até hoje predominou no mundo jurídico e a própria OAB Federal e vários ministros e ex-ministros do Supremo entendem que é inconstitucional
que estaria contra uma cláusula pétrea, que teria que ter uma nova Assembleia Constituinte para se mudar isso na legislação, e por isso nós tivemos mais de 40 propostas desde 92 no Congresso e não passaram por vício de inconstitucionalidade. Então tem se discutido a questão da ampliação do tempo de internação para que esse jovem ele fique privado de liberdade nesses crimes de maior gravidade, mas não em presídios comuns, em unidades específicas para adolescentes. Então podemos dizer que o ECA é um avanço tanto na proteção quanto na punição do menor infrator ou do adolescente que sofreu eventual agressão? O Estatuto ele vem desde 1990, né? Então completou já 23 anos de idade. Muitas situações no Brasil avançaram, como a diminuição da mortalidade infantil, da gravidez na adolescência, da própria exploração do trabalho infantil, mas outras situações ainda são muito graves, a questão da violência. Por dia, segundo o mapa da violência, 22 crianças e adolescentes são assassinadas no país. É quase um assassinato por hora. Então, muitas vezes, aquela criança que não está morrendo na infância, ele está morrendo na sua adolescência. Então, isso é que deve ser a maior preocupação e o principal desafio para o Estatuto da Criança e do Adolescente sair do papel. Ainda nós temos um sistema educacional de proteção social que é muito falho no atendimento da infância e juventude do país. Doutor, estamos chegando ao final. Queria agradecer a sua presença, acho que foi um papo bem esclarecedor. Os internautas que nos assistem, se o senhor quiser mandar um abraço, o espaço está aberto para o senhor. Agradecer e pedir para que as pessoas continuem mandando e-mails, mensagens. Foi muito interessante o primeiro programa ao vivo, muitas mensagens, muitos abraços. E agradecer, e o senhor tem o espaço aberto se quiser mandar um abraço para o internauta. É uma honra participar aqui do primeiro programa ao vivo que você está fazendo, né? Estou à disposição de você, da TV São Caetano, e teremos aí com certeza dias melhores. Então, parabéns aqui à equipe da TV, cumprimento aí o amigo Gustavo Baena, você e todos aqui que nos acompanharam, principalmente os telespectadores que participaram ativamente do programa de hoje. Obrigado, doutor. Obrigado a você, internauta. Encerramos por aqui. Web TV Nossa Cidade é o canal. Um abraço a todos.